Boa noite, Neia. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dura mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz. Satanás e ataque com vis tentações, por certo eu estou, apesar de aflições, feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, o meu Salvador, foi pago de um modo total. Valeu, meu Senhor, com que amor sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Ao céu ele vai me levar. Em breve eu irei para sempre morar com os salvos em Cristo Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Só fazendo alguns ajustes aqui, irmãos. Pronto. Então, boa noite, queridos. Estamos aí, então, ao vivo no YouTube e no Facebook.
né, lá no meu Facebook. E como vocês estão? E espero que todos estejam bem. Lógico, ninguém está 100%, né? Já dizia algum autor aí. Sempre está faltando alguma coisinha, mas a gente tem que focar não só no negativo, né? Bom, te peço que você mande aí uma mensagem para alguém, se você puder, mande um abraço para a pessoa, diga assim, eu estou te abraçando aí de coração. A gente não está podendo abraçar, né? Agora, se você estiver aí com a sua família e pode abraçar, então abrace, né? Nós vamos tirar um tempo para agradecer, um tempo para orar por aqueles que estão passando algum tipo de enfermidade, e aqueles que estão enlutados, e orar para que esse culto fale ao nosso coração. Pedir ao Senhor que, por esse tempo tão incrível que nós estamos vivendo, né? Um tempo muito oportuno também e de novas experiências. Um tempo tão promissor, cheio de oportunidades. Ao mesmo tempo, é um tempo difícil e cheio de oportunidades. Por isso nós pedimos, Senhor, nesse tempo mesmo difícil, o Senhor abra para nós portas que nós não conhecíamos, nos traga oportunidades, experiências novas, um tempo, Pai, assim, extraordinário, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Nós, pelo menos eu estou empolgado com essa transição que nós estamos chegando. Nós estamos chegando aí no segundo semestre, né? É o segundo tempo do ano, segundo tempo do jogo. Qual é o placar do primeiro tempo que você acha até agora? 0-0, está empate. Ou alguns aí estão perdendo. Mas o importante é que a gente vire esse jogo nesse segundo semestre. Esse segundo semestre aí, que já começa com o meu aniversário, né, no dia 6. Então, nós vamos passar essa página. Em breve, eu acredito que nós vamos virar esse mês e vamos virar com novos pensamentos, novas oportunidades. Irmãos, nós temos a nossa lista de oração e a nossa lista de oração tem aumentado, são muitos motivos que nós temos para interceder. Quando você tiver um tempo, você olhe a lista de oração lá no nosso grupo do WhatsApp e ore por esses irmãos. Na oração de manhã, eu faço uma oração rápida, mas eu não vou citando nome por nome, para não ficar muito extenso. Às vezes você está saindo do trabalho, preparando lá o café, mas nesse momento aqui, nós estamos num culto de oração. Eu queria compartilhar com vocês os pedidos que os irmãos têm colocado lá e pedir que você, como igreja, você ore comigo. E a gente levante um clamor. Um clamor é quando a igreja reunida se levanta um pedido com o mesmo espírito, com o mesmo sentimento. Então, eu peço que você, como igreja, você não só assista agora, mas que você ore também por esses pedidos que está na nossa lista. Eu quero que você ore pela Anne Caroline, pela gestação dela. Ela está no 6º mês de gravidez. Ela é a esposa do Fábio Luiz. Fábio Luiz é meu amigo de infância.
ela tem passado por uma gravidez complicada. A Sara está vindo aí, né? E ela passou por algumas complicaçõezinhas e a gente está orando aí para que possa correr tudo bem, né? A Carla Natália é uma jovem que precisa muito das nossas orações. Ela tem 2 filhas pequenas e ela não tem tido um comportamento muito bom, né? E agora ficou doente também. Então, a gente também tem orado pela vida da Carla Natália. A Célia, ela está enferma. É amiga da irmã Néia que fez esse pedido. O Fábio, ele é um jovem que mora ali perto da casa dos meus pais. A gente já se conhece há muito tempo e ele fez contato comigo pedindo ajuda para recuperação. Ele é dependente químico e nós tentamos a primeira vez, ele voltou atrás, desistiu e ontem foi internado novamente. Então, anteontem, eu agradeço a vida do Roberto Calzolari, do Júnior Pettini e da Fanny. Com a ajuda deles, nós conseguimos de novo a vaga. Ele está, então, internado na Casa de Recuperação Valentes de Davi, e nós somos gratos também pelo pastor, que é o responsável dessa casa. E queremos que você ore, então, para que ele persevere nesse objetivo. Amanhã estarei indo lá, à noite, convite do Roberto Calzolari, a gente vai lá ministrar um culto, eu vou ministrar uma palavra. Então, vocês orem então pela vida do Fábio. Irmãos, o Felipe, ele está internado com a perna infeccionada. Ele foi internado há uma semana. O Felipe mora no condomínio onde o nosso diácono Márcio trabalha. A gente vai continuar orando pelos idosos da nossa igreja, né, que estão mais vulneráveis. Então, a gente sempre tem que lembrar deles nas nossas orações. A Isabel, a gente estava orando porque ela está se preparando para uma cirurgia, né? E ela é prima da Néia, e a Néia me informou hoje que ela já está fazendo os exames já para a cirurgia. Então, está muito próximo já. Eu peço à igreja que ore pela vida dela. Peço que você, à medida que eu estou falando os nomes, você já vai colocando aí diante do Senhor. A Janete Passos, ela já está internada há algum tempo, né? Ela é membro da Igreja Batista Campo Maior e os médicos já não deram muita esperança, né? Mas Deus é o dono da vida. Então, nós, como igreja, seguimos orando pela vida dela. A irmã Janete Passos. O Jeová é vizinho da irmã Anamar, também, nossa diaconisa. É marido da Selma. Ele já operou um câncer e agora está tratando um outro câncer na garganta. Então, nosso pedido também para que haja aí uma intervenção de Deus na vida dele. Mair, ela está em coma há mais de um ano. Ela não está falando e nem se movimentando, né? Lógico, está em coma, né? E então vamos clamar aí para que Deus opere aí a cura, opere um milagre aí na vida dela. Irmã Maria de Fátima, os irmãos estão
reparando aí que eu coloquei em ordem alfabética, né? Maria de Fátima Gomes dos Santos, ela vai fazer uma cirurgia e pede oração também pela vida dela, por essa cirurgia. A Maria é minha tia, né? A minha tia está com muitas dores na coluna, né? E eu quero pedir também que os irmãos orem pela vida dela. Ela deve estar nos acompanhando. Um abraço, um beijo, tia Maria. Nós estamos orando pela sua vida. A irmã Marlene é a irmã da Beth, a irmã mais velha, né? E ela fraturou a bacia e estava na cadeira de roda esses dias. Nem a própria Beth teve notícia, mas é um caso assim complicado, né? A gente continua orando pela vida dela. Nelson Luiz Gomes dos Santos, ele está com câncer também, ele está se tratando em casa, mas ele não está muito bem, né? Então, peço que os irmãos orem pela vida do Nelson Luiz. A Sônia é membro da Igreja Batista Central de Campo Grande e ela perdeu ontem, né, o seu esposo, né, o Ronaldo. Ele estava internado e faleceu. E a Vera, tia da Neia, ela está enferma, né? Então, eu quero que a gente tire aí alguns minutos e olhe por esses nomes que estão na nossa lista. No YouTube, também os irmãos estão fazendo alguns pedidos. A Rosângela está pedindo oração pelos enfermos, pela família dela. Ela ajuda, né, a cuidar do seu padrasto e ela está pedindo pela saúde, então, da sua família, pedindo pela igreja, né, o povo de Deus e pelos pastores, né? Esse tempo aí complicado, os pastores, muitos já estão voltando ao culto presencial, outros ainda não, e fica aquele vai, não vai, né? Entra um decreto que pode, depois outro que não pode, e está nessa confusão aí. Que Deus, então, dê sabedoria aos pastores, né? A Maria Paulo de Souza Carvalho está pedindo oração também. Vamos orar também pela sua vida. Amém? Deixa eu ver aqui se pelo Face também, se tem algum pedido, porque eu só olhei agora pelo YouTube, né? Bom, não. Então, vamos orar então, irmãos, pela vida desse e de quem você lembrar também, colocando, lógico que você não vai lembrar todos os nomes, mas à medida que nós falamos, Deus vai sondando nos nossos corações e já vai recebendo como oração, né? Senhor, como igreja, Pai, nós reunidos agora, mesmo virtualmente, nós levantamos esse clamor pela vida de cada nome que foi colocado aqui. Deus, pela saúde, ó Pai, de cada um, intervenção, ó Pai, na área emocional, sentimental. Deus,
retire tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai, retira toda a ansiedade, toda a preocupação exagerada. Deus, cuide daqueles que estão sofrendo, ó Pai, por causa de dores. Deus, que o Senhor possa agora tocar, ó Deus, de uma forma especial, ó Deus, na vida de cada um. Que o Senhor possa trazer cura, possa trazer restauração, e o Senhor possa renovar, ó Deus, a nossa confiança em Ti, nossa fé. Deus, nós entregamos cada vida, Pai, nas Tuas mãos, e te peço que o Senhor continue falando ao nosso coração, aos nossos corações. Cura a nossa alma, Pai, nosso coração, através da Tua palavra. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. Então, eu vou voltar aqui para o YouTube. Se você tem aí o seu pedido ainda, depois você pode me mandar por mensagem, né, no meu Facebook ou pelo meu WhatsApp, para a gente poder incluir na nossa lista de oração, né? Alguns já estão agradecidos pelas orações da igreja, né? A Kátia, que é a nossa diaconisa, ela agradece as orações que a igreja fez pela sua prima Verônica. Ela ficou internada 70 dias no UTI, né? Com Covid-19, e venceu, né? Está no quarto se recuperando. O José Luiz Pires, ele teve um infarto, mas já se recuperou, está em casa. Ele ficou internado, mas já está em casa e está se tratando em casa, né? E a nossa diaconisa Beth agradece as orações pela sua irmã Maria, né? Já é outra irmã, mas a Maria já está bem melhor. Então, nós agradecemos, porque Deus tem dado respostas, assim, positivas à oração da igreja, né? Eu quero dar uma palavra. Não há nada de novo, né, debaixo do céu. Nós não estamos inventando nada, não há uma palavra assim, uma revelação exclusiva. Já depois de 2000 anos de história, alguém acha que vai receber assim algo exclusivo? Isso aí é pura vaidade, né? Nós estamos edificando sobre o fundamento dos apóstolos. Os apóstolos acreditavam que o evangelho deveria ser pregado tanto para almas quanto para culturas, que a igreja devia se envolver na cultura e todas as esferas. O livro de Apocalipse, ele descreve que os reinos desse mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo. E o nosso ministério não é só ficar esperando ir para o céu, mas e chegar lá e ficar tocando harpa nas nuvens. Mas também Deus quer que a gente o sirva aqui, avançando sobre as portas do inferno e influenciando, discipulando todas as nações, né? Quero ler um texto aqui, está em Efésios, no capítulo 3, no verso 10. Efésios, capítulo 3, no verso 10. Diz assim: a intenção dessa graça
era agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Eu quero falar um pouco dessa importância da igreja, né? Da igreja, dessa relação da igreja com você. Eu li um texto que fala sobre essa multiforme graça de Deus, ele se manifesta através da igreja, né? Através da igreja, Deus é conhecido. E outros textos também diz que quando você está enfermo, procure a igreja, procure os presbíteros da igreja, eles vão interceder por você. E em Hebreus fala para você não deixar de congregar, porque vocês se edificam a si mesmo. E eu li esse texto, poderia ter lido muitos outros. Jesus falou que sobre a igreja, ele edificaria sobre a igreja dele, né? E Paulo fala que nós somos o corpo de Cristo. E nós estamos vivendo um tempo difícil aí com a igreja. A verdade é que a gente precisa aplicar o princípio da igualdade, da isonomia. Nós estamos com nossos cultos parados, estamos tomando todos os cuidados, mas se nós formos andar de ônibus, nós estamos vendo aí os ônibus cheios, o metrô cheio, o trem cheio, né? Se você decidir ir no centro da cidade hoje, você vai pegar o trem cheio. Os shoppings, não sei se todo dia tem ficado cheio, mas postaram muitas fotos aí, imagens do Dia dos Namorados, shopping lotado, né? Lotado. E quem tem ido no mercado? Tem que ir, né, irmãos? Não tem jeito. Os mercados estão cheios. E os hortifruti, tem um hortifruti aqui, perto da minha casa, e ele fica lotado e as pessoas não estão muito preocupadas, mas parece que quando se trata de igreja, a igreja é o local, o centro de propagação do vírus. Aqui em todo o Brasil, tem gente tendo muito prejuízo, se matando e morrendo por causa de outras doenças, inclusive de doenças psicossomáticas, doenças de origem emocional, e tanta gente que está em depressão. Eu vi esses dias, em Brasília, um major da polícia, ele trocou o tiro com a própria polícia e morreu. Ele surtou, de repente, né? Enlouqueceu e morreu. Então, a gente tem que ter conhecimento de que a maneira de como está se lidando com toda a situação não é tão científica assim, porque as pessoas não sabem muito o que estão fazendo, porque é tudo novo. Simplesmente mandaram fechar tudo e estão tentando administrar em nome da ciência, mas que, na verdade, é em nome do vírus. E a igreja ela tem um trabalho tão essencial para lidar com aspectos pós-pandemia. A igreja tem um trabalho de ação social, de doações. A igreja está na ponta. Nós estamos vendo o que está acontecendo com as pessoas. As pessoas estão passando por apertos financeiros e também, sem falar do medo que as pessoas estão. Há um autor que diz assim: nós somos a mídia e nós estamos aqui para assustar você. E como nós vamos desamedrontar o pessoal? Porque as pessoas estão ficando com muito medo.
É lógico que eu não estou defendendo de você não ter o cuidado. Nós estamos tendo todo o cuidado. Até quando nós voltarmos aqui, nós vamos continuar o álcool gel e orientando as pessoas, e tomando todos os cuidados. O cuidado deve haver, é razoável esse cuidado, mas o medo não tem sido razoável. Algumas igrejas estão voltando, algumas igrejas batistas, já vi, presbiterianas, metodistas já estão voltando, mas as pessoas estão com medo. Até as que já voltaram, muitos ainda estão com medo de voltar. E eu sei que, ao voltar, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas a gente vê um oportunismo de tentar asfixiar o trabalho da igreja. E isso é uma coisa orquestrada, é verdade. A igreja, ela segue uma direção diferente da sociedade, da maioria. A igreja tem uma agenda diferente dessa agenda em curso. A igreja é um inimigo desse progressismo político, esse confronto que já vem de muito tempo. A gente já conhece, que já era previsto pela escola de Frankfurt e, inclusive, pelo próprio Karl Marx. Quando você, lá, se você consultar o livro Manifesto Comunista, já falava lá da destruição desse valor que é a igreja, desse princípio criado acerca de Deus, essa ideia sobre a civilização judaico-cristã. E agora eles aproveitaram muito bem esse momento para tentar com que, de alguma maneira, a igreja se enfraqueça. Mas eu não tenho visto isso. A igreja não tem se enfraquecido. Há igrejas que, mesmo pequenas e não tinham essa plataforma de mídia, de fazer cultos online, as megas igrejas já tinham toda a preparação, já tinham culto online normalmente, continuaram fazendo e estão atingindo mais pessoas do que atingiu antes. E mesmo as pequenas igrejas, como é o nosso caso, que não tinha uma plataforma de mídia para fazer os cultos online, apresentar a sua mensagem de maneira digital, mas que nós estamos reinventando e aprendendo a fazer. E isso, no final de tudo, vai virar uma bênção e a gente vai ter uma colheita disso tudo. Eles estão lutando contra a igreja, e a Bíblia diz que aquele que luta contra a igreja luta contra Deus. Como aconteceu há muito tempo atrás, com vários imperadores, eles lutavam contra a igreja, ondas de perseguição contra a igreja nos primeiros séculos. O último deles, o imperador Diocleciano, no ano 303, colocou um monumento em homenagem à completa destruição da fé cristã. Alguns anos depois, né, saiu o Edito de Milão, da liberdade religiosa para todo o império. E depois você sabe, né, o cristianismo se tornou muito popular. Não sei se foi assim tão bom quando chegou a época do próprio imperador Constantino, né? Mas as pessoas, o cristianismo se tornou popular, mas as pessoas não largavam seus ídolos. O próprio imperador Constantino, ele manteve a sua adoração à deusa da fertilidade e também a Apolo, não confunda com Apolo, amigo do apóstolo Paulo, né?
mas o deus Apolo, deus grego, e dizia que também adorava Jesus. Ele inventou aquela história que na guerra viu uma cruz e que se converteu, mas ele realmente não se converteu, né? E ele mesmo, ele não foi batizado, senão na sua morte por um arianista, né, que tinha toda uma confusão doutrinária. Ele era bispo dos bispos, né, porque ele queria ser o mandatário da igreja por ser o imperador. Ele criou todo esse sistema clerical criticado, né, por muitos, onde só o clero tinha acesso às escrituras, só o clero podia falar, interpretar a Bíblia, de que só eles tinham condições de fazer os cultos, né, e que a reforma protestante veio resgatar no século XVI, né? A reforma protestante veio resgatar o princípio do sacerdócio universal de todos os santos. É claro que, no texto que nós lemos, se você andar mais um pouquinho, nós vamos ver aquele texto em Efésios 4:11, que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para um ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, né? Para o nosso aperfeiçoamento. Ele separou através de dons, de ministérios, mas ele diz que todos nós podemos ser usados por Deus, e todos nós somos sacerdotes. A Bíblia diz que somos um reino de sacerdotes. Os cristãos, nos 3 primeiros séculos, eles assumiram posições estratégicas na sociedade. Quando o imperador Constantino, ele olhou para um lado, olhou para o outro, e ele viu pessoas influentes, comerciantes, ricos, gente influente dentro da esfera política, e ele viu que essas pessoas eram cristãos. E, com isso, ele fez um gesto de aceitação. Ele era um simpatizante do Evangelho, um simpatizante da igreja. Ele viu que ele podia ter do lado dele pessoas cristãs para que também o seu império ganhasse força. Então, ele simpatizava com a igreja. Você sabe, né? Tem pessoas que são apenas simpatizantes com a gente, mas que pessoas que, na verdade, não nasceram de novo, até hoje, porque tem um amante ali, ou não quer abrir mão de uma situação, que não quer abdicar de um pecado, não quer sacrificar alguma coisa e ainda carrega os seus ídolozinhos. Um ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Sendo que Deus diz, eu sou o único e também sou aquele que ele não fica do lado, ele quer ficar no centro da nossa vida. O verdadeiro princípio da fé cristã é que Jesus está no centro da nossa vida. Se tem alguém no centro da sua vida que não é Jesus Cristo, e a sua palavra não é a regra de fé e de conduta, então nós temos uma falsificação do Evangelho. Nós somos cristocêntricos. O apóstolo Paulo diz aqui em Efésios que todas as coisas centralizam em Jesus, eles se convergem em Jesus, e em Cristo Deus convergiu todas as coisas.
todas as coisas estão centralizadas nele. Ele diz que nele habita o pleroma, o ajuntamento de todas as emanações. E o que Paulo quis dizer é que Jesus tem toda a divindade dentro dele mesmo. E aí ele vai falar sobre a kenosis, que é quando ele, Jesus Cristo, se esvazia e toma a forma de servo e é exaltado pelo Pai sobremaneira, e ele recebeu um nome que está sobre todo o nome, para que ao seu nome se dobre todo o joelho, no céu e na terra e debaixo da terra. Mas toda essa espontaneidade das pessoas, essa liberdade que havia no início da igreja, acabou se engessando nas pessoas. Algumas ficam um pouco assustadas com a liberdade que é da igreja, porque foram influenciados por esse engessamento. Eu não sou contra, lógico que eu não sou contra a organização, as estratégias, os métodos, eles nos ajudam a gente fazer a nossa liturgia. Mas o que aconteceu é que a igreja, ela se afastou um pouco da sociedade na história. Entenda que onde há poder, há corrupção. A política se envolveu com a igreja porque ela estava atrás de poder. O diabo quer sempre poder. Onde tem poder, tem demônio. E a igreja abdicou dessa influência e os reformadores ocuparam esses espaços de influência novamente. E se a gente voltar hoje, por exemplo, 500 anos, nós vamos ver o que sofreu a Escócia por se tornar o grande país que ela se tornou. A intervenção de um homem chamado John Knox, que mudou a Constituição. Ele não era um sujeito tão calmo, é verdade. Quando você vai ali no Bastion, que é aquele muro, a imagem, um muro com a imagem de 4 reformadores da Reforma, lá em Genebra, você vai ver a imagem de 4 reformadores, Teodoro de Beza, Guilherme Farel, João Calvino e John Knox. E nessa ilustração tem lá um sujeito em cima do púlpito com um dedo para cima, demonstrando toda a sua indignação. Esse sujeito era John Knox. Ele pregou um sermão que causou uma guerra civil nos países. No seu país. E ele escrevia contra as rainhas. Ele, inclusive, a rainha falou: eu tenho mais medo desse homem do que todo o exército da França. E o que ele fez, ele mudou a Constituição do país. Quando a gente pensa em Lutero, Lutero é considerado o maior homem da Alemanha. Até hoje, a transformação social no sistema educacional alemão, que é considerado um modelo para nós, onde com 10 anos na Alemanha, a criança já é indicada, já sabe aonde estão os seus dons, a sua maior capacitação. Então, elas já são encaminhadas para a sua área. Então, a pessoa já vai produzindo naquilo que ela já é mais forte e não naquilo que ela é mais fraca. E sem falar de Calvino, né? E também sobre a igreja anglicana,
estou assistindo um seriado, comecei ontem, que fala sobre a igreja anglicana, está no Netflix, The Crown. Vale a pena, depois você dá uma conferida lá também. A Rainha Elizabeth, depois o Rei James, o que também depois nós temos a tradução King James, a Bíblia King James, né? E também depois a Revolução Gloriosa vai permitir a posse da terra para as pessoas empreenderem aí no espírito empreendedor. As pessoas reclamam da Revolução Industrial. Agora estão destruindo várias estátuas, né, de vários homens importantes. Estão querendo derrubar a estátua de Thomas Jefferson, né? Derrubaram a estátua de Winston Churchill, e nos Estados Unidos derrubaram a estátua de Cristóvão Colombo. Entenda, irmão, que cada homem é fruto do seu tempo, da sua época. Claro que eles não foram perfeitos, todos tiveram seus defeitos. O que eles viveram na sua época, com todos os seus erros, nós não podemos dizer que eles eram totalmente maus. Os heróis são falhos, né? Inclusive os homens bíblicos, né? Os homens da Bíblia, Deus não esconde as suas falhas. Deus não esconde, a Bíblia não esconde a falha dos servos de Deus. A Bíblia não esconde o adultério de Davi, e nem o que ele fez com Urias, que era marido de Batseba, colocando ele na frente da batalha para morrer. E a Bíblia é, na verdade, né, irmãos, o documento mais registrado na história, em especial o Novo Testamento. Ela é a palavra de Deus para nós. Então, a igreja deve ocupar um papel de influência na sociedade. Senão, o inimigo vai avançando. E a igreja deve avançar, e a igreja deve ocupar papel de influência. Você não conhece uma pessoa, irmãos, até que você conhece a história dela. É claro que, longe de querer justificar os erros das pessoas que nós estamos aí da história, e de dar uma explicação de que ela tem que ser assim, mas nós precisamos entender as pessoas e hoje também procurar entender as pessoas e ajudá-las a ir adiante, a melhorar, né? Eu acho que precisa muito isso hoje, essa compaixão entre nós, principalmente entre os líderes. E nós temos um grupo aí de pastores no WhatsApp, que de vez em quando vai saindo umas faíscas, né? Nós precisamos muito desse espírito de compaixão, de bondade. Ou será que nós estamos melhorando? Porque só quem pode, irmãos, nos transformar é a graça de Deus. Não é a lei que nos transforma, não nos transformou no passado, durante a história toda. Só a graça de Deus pode nos transformar. O amor de Deus nos transforma, ele nos toca de uma forma assim que a gente nasce de novo, né? Então, a graça de Deus é que pode transformar você. Não seja tão rígido com as pessoas, porque a maneira que você é rígido, você também, as pessoas vão ser rígidas com você. Então, seja gracioso, tenha compaixão,
com as pessoas e ajude as pessoas a melhorar. A graça de Deus, ela te capacita a vencer os seus erros. É a graça de Deus que nos capacita a vencer os traumas, as nossas contradições pessoais. E nós que somos já convertidos, nós dizemos, nós nascemos de novo. E nós temos uma nova natureza. Que a gente precisa é despir do velho homem e andar no novo. O apóstolo Paulo diz, revestivos do velho homem. Revestivos é não atropelar a voz do Espírito Santo em nós. Porque o Espírito Santo, ele está sempre falando conosco, falando, e a gente erra propositalmente. Nós não podemos negar os textos bíblicos, nós estamos sempre ouvindo orientações vindo da palavra de Deus. Não faça assim, vai por aqui, é assim que a palavra ensina. E nós não podemos abandonar a comunhão dos santos. Nós estamos passando apenas por um período, irmãos. Mesmo assim, nós estamos ligados uns aos outros, virtualmente, pela mídia, pela rede social, pelo WhatsApp. Não abandone a comunhão. Alguns irmãos têm abandonado a comunhão porque não estão podendo vir presencialmente e abandonaram de vez. Porque essa relação social é uma coisa muito importante. Tem gente na igreja que não se separou por causa da prestação de contas social. E gente que não abandonou a sua casa por causa da prestação de contas social, do modelo que tem que apresentar. Como é que eu vou aparecer lá diante de todos e dizer que abandonou a esposa e a sua família, que um dia prometeu diante de todos que ia honrar até que a morte nos separe? E até que, por conta disso, a pessoa passa por esse momento, vence esse momento, supera, se reconcilia com a sua família e depois agradece a igreja. A igreja tem uma importância muito grande. O serviço da igreja é essencial. A gente fica discutindo aí o que é serviço essencial, o que não é serviço social essencial. O serviço da igreja é essencial, o serviço da igreja local. Claro, nós temos muito ainda o que aprender, muito a desenvolver ainda. A gente está no caminho, se desenvolvendo e crescendo, apesar de lutas, apesar de dores. Nós estamos sendo gerados a cada dia, nos aprimorando, nos aperfeiçoando. E Deus está no trono. Deus está no trono, isso nós não podemos esquecer. Ele não interfere nas nossas decisões. Em algumas decisões, ele não interfere. Ele nos avisa, mas ele deixa a gente tomar as nossas decisões. E ele nos avisa na sua palavra, como ele disse lá em Gênesis para Caim: o pecado jaz à porta, teu desejo é contra ti, e cabe a ti dominá-lo. O pecado jaz à porta, é como uma fera pronta para atacar a sua vítima. Entenda, irmão, que Deus odeia o pecado não porque Deus é um ser moralista, um ser legalista,
mas porque Deus sabe que o pecado, ele nos machuca, o pecado nos deforma, ele tira a nossa imagem e nossa semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Uma das palavras para pecado tem a palavra hamartia, mas tem uma outra tradução que significa perder a imagem. Perder justamente a imagem e semelhança de Deus. A sua imagem vai ficando borrada. A imagem que Deus, aquilo que Deus criou você para ser, você vai se desviando e você vai se transformando na imagem do seu inimigo. Mas o que você precisa para voltar a essa imagem original de Deus? Você precisa se arrepender. Deus só precisa de um coração arrependido. E hoje é o dia para o seu arrependimento. É o dia de você se voltar para Deus. Porque quando Deus toca em você, você se volta para Ele, você nasce de novo e você não pode mais viver como você estava. Porque a Bíblia diz, todo aquele que é nascido de Deus vence o pecado e o maligno não o toca. E Deus o guarda e você vive em novidade de vida. Deus é contigo. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nos ajude a cada dia nos parecermos mais com a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Nos ajude a melhorar, ó Deus, e nos ajude como igreja, ó Pai, a ser sal e luz nesse mundo, Pai, perdido. Ó Deus, abençoe, Pai, a tua igreja, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que tenha misericórdia de nós. Que o Senhor volte o seu rosto para nós e nos dê a paz, essa paz que provém somente